Olá, pessoal! Vamos falar sobre ponteiros, vetores e registros. Iniciando com um exemplo, né? Aqui nós temos uma função que nós chamamos de uma função void, onde eu tenho dois parâmetros passados por valor. Significa que somente o valor recebido na variável i e na variável j vão ser usados pela função. Então, aqui aí a função vai trabalhar com uma cópia da variável i ou da variável j, que eu vou chamar... Opa. Então, se eu passar o valor 10, o j igual a 5, depois de fazer a troca, usando esses comandos aqui, usando o auxiliar, eu vou ter que o i vai valer 5 e o j vai valer 10. Mas assim que acaba a função, essas variáveis auxiliares, que são criadas, né, são variáveis locais, elas vão ser removidas da memória e essa troca vai se perder. Então, o valor inicial que chegou aqui do i vai continuar sendo o valor inicial e da variável j vai continuar sendo o valor que ela recebeu. Então, se aqui recebeu 10, vai continuar sendo 10 e aqui o j vai continuar sendo 5, tá? Então, se eu chamei troca errada de ij passando como i 10 e 5, no final dessa troca eu continuo com i igual a 10 e j igual a 5. Tá? Agora, tem a troca certa. A troca certa, eu vou fazer a passagem de parâmetros, que é a passagem que a gente fala por referência. Como que é a passagem por referência no C? É usando ponteiro. Tá? Então, na verdade, eu vou estar passando o ponteiro da variável, tá? Que é o endereço da variável. E aí, então, o que significa? Que eu não vou estar fazendo uma cópia, mas sim eu tenho a variável i e a variável j. Então, eu estou passando o ponteiro, o endereço dessas variáveis aqui. E passei o ponteiro aqui, o endereço em j. Então, se aqui tinha 10 e aqui tinha 5, o conteúdo dessas variáveis foi trocado usando esse comando aqui, né? Usando essa auxiliar. Então, isso aqui vai virar 5, e isso aqui vai virar 10, acabando a função. I e j vão ter o valor trocado realmente, vão ter os valores trocados realmente. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de aritmética de posições usando ponteiro, né? Se eu criar um vetor de maneira estática, tá? Vou fazer uma alocação estática, então int v de 8. Como é que eu posso usar ponteiro para encontrar cada posição do índice, né? Bom, eu tenho que a posição 0 é o próprio endereço do vetor, tá? A posição 1 eu posso pegar usando esse seguinte comando aqui, ó. Posição 1. Conteúdo de v mais 1. Isso é a mesma coisa que eu falar v de 1. Ok? E aqui, olha, sucessivamente, ó, conteúdo de v mais 7 é a mesma coisa que eu falar v7, ok? Certo? E o endereço de v e 4 é a mesma coisa que eu falar v mais 4, certo? Então, aqui a gente está falando de conteúdo, aqui eu estou falando de conteúdo, vou colocar aqui conteúdo, que é o valor que está armazenado no lugar, né? Tanto é que eu usei o operador conteúdo aqui. E aqui eu estou falando de endereço, tá? Que é a posição, tá? O endereço de V4 é o endereço de V mais 4 deslocamentos de inteiros. Tá? É assim que é feito, mais 4 deslocamentos de inteiros. Tá? E aqui, então, se eu for fazer... eu vou começar a andar nesse vetor V8, né? Usando o ponteiro. Então, eu crio um ponteiro para inteiro e coloco o endereço de V0. Então, se eu colocar P0, eu estou na primeira posição. P1, estou na segunda posição. Que é a mesma coisa que eu colocar conteúdo de P, eu acesso o valor da primeira posição. Conteúdo de P mais 1, eu acesso o conteúdo da segunda posição. E assim sucessivamente, tá? Então, ó, conteúdo de P mais 3 é igual a P3. Endereço de P7 é P mais 7. Okay? Bom, e agora falando de estrutura.
Estrutura, lembrando, né, que o endereço é o endereço do primeiro byte daquela estrutura. Eu posso criar uma estrutura. Como é que eu crio uma estrutura? Eu uso essa palavra-chave struct data, mas geralmente a gente cria uma estrutura para ela ser de um tipo que a gente vai usar para declarar outros elementos. Então, eu vou usar essa palavra-chave assim, ó. Typedef struct data, né? Desculpa, data. Esse aqui é o nome da estrutura e esse data aqui de baixo é o nome do tipo. Esse nome aqui de cima é opcional, tá? O nome do tipo é o nome que a gente vai usar para declarar os tipos. E essa estrutura, ela é formada por 3 componentes, dia, mês e ano. Então, uma data é um tipo de dados que acabou de ser criado, certo? E ela tem esse formato aqui, olha, dia, mês e ano, ok? Então, quando eu faço assim, ó, struct data é igual, struct data, asterisco P, eu estou criando um ponteiro que vai ter um endereço de uma estrutura do tipo data, tá? P recebe o endereço de aniversário, então P, ele recebe o endereço de uma variável aniversário, que provavelmente é do tipo data. Então, olha aqui, olha. Data, asterisco P, declarei o ponteiro não tem nada, agora eu vou fazer ele apontar para o aniversário, que é uma variável que já estava alocada, ok? Então, aqui, ó, conteúdo de P ponto dia recebe 10, tá? Então, conteúdo de P ponto dia igual a 10. Então, aqui eu acessei 10. Qual que é a outra maneira que eu posso fazer isso? P que aponta para dia igual a 15, tá? Então, eu tenho duas maneiras de acessar o valor 10 ali, da variável. Conteúdo de P. No campo dia, vai receber 10. Ou P, o ponteiro de P, que está apontando o ponteiro P no campo dia recebe 10, né? Então, é P que aponta para dia recebe 10, ou conteúdo de P que aponta para dia. Essas duas formas aqui são equivalentes, ok?